Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos nos preparar para o nosso estudo fazendo a prece, rogando a Deus e a Jesus que possamos enxergar o erro, mas não repisá-lo, que possamos fortalecer a autoestima sem tanta culpa pelo erro, que possamos ter autocompaixão e aí também autoconfiança. Dessa forma, enfrentar cada luta. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos continuar a nossa leitura e a avaliação do livro Renovando as Atitudes. Hoje, o capítulo 17, simplesmente um sentido. Ele vai falar do item 12, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Mediunidade é uma percepção mental, por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. E uma das formas que possuímos para sentir a vida é o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Faculdade comum a todos é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência. Também conhecida como intuição ou inspiração, ela que define nossa interação com o mundo físico-espiritual. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos com o perceber ou com o captar, o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades espirituais que existem nas faixas etéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. Por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Foram imensos os tempos da ignorância, em que a ela atribuíam o epíteto de dádiva dos deuses ou barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Ver, todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo. Escutar é fenômeno comum. No entanto, a capacidade de ouvir, além das aparências das coisas e das palavras articuladas, é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do espírito. Além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver.
Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos sem distinção as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica a sábia assertiva: Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para suas criaturas. Por isso, encontramo-la nos mais diferentes patamares evolutivos, das classes sociais e intelectivas mais diferenciadas, até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Embora com denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas desde a mais remota primitividade. A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver a mediunidade, porque ela, por si só, se desenvolverá. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque, ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. Em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Por que então a mediunidade, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Aprofundando nossas apreciações neste estudo, encontramos no dia de Pentecostes uma das maiores afirmações de que são espontâneas as manifestações mediúnicas, de que é natural seu despertar junto aos homens, quando foram desenvolvidas repentinamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos, ao pousar línguas de fogo, entre aspas, isto é, mentes iluminadas, sobre suas cabeças, sem que eles esperassem ou invocassem o fenômeno. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa nos tempos atuais de maneira indiscutível, pois, em verdade, o Espírito é derramado sobre toda a carne, tomando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados. Temos aqui nesse capítulo 3 referências para quem quiser consultar. Deus não quer a morte do ímpio, em Ezequiel 33:11. Dia de Pentecostes e língua de fogo, 2 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 8 e 17. Vamos ver o que podemos depreender de uma página de Emmanuel, do Pão Nosso, Manifestações Espirituais, esse é o capítulo 162. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Passagem de Paulo, 1 Coríntios 12, 7. Com a revivescência do cristianismo puro nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviços, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço,
Neste sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Vamos ver mais um do Renovando Atitudes, o capítulo 18, Preconceito. Vai falar a respeito do item 4 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Disse que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, e, por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes porque faz constante exercício de autoconhecimento. Por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos, e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. Aceitamos esses valores dos adultos com quem convivemos de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém ou a religião professada pelos vizinhos para assimilar ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica. De maneira distorcida, baseia-se no julgamento de outrem, quando é válido somente o auto-julgamento, apoiado sempre na análise dos fatos como realmente eles são. Qual seria então tua visão atual a respeito do sexo, religião, raça, velhice, nação, política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos, formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Por não estares atento ao processo da vida em ti, é que precisas do juízo dos outros, tornando-te assim dependente e incapacitado diante de tuas condutas. Jesus de Nazaré demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia quanto a seus sentimentos e sentidos de vida, revelando isso em várias ocorrências de seu messianato terreno. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas de estrutura psicológica infantil, pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. Toda alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas. Avalia os indivíduos, atos e atitudes com seu senso interior, sentimentos, emoções e percepções intuitivas, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares. Para ela, cada situação é sempre nova e cada pessoa é sempre um mundo à parte. Em verdade, Cristo veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não porém para os sãos ou para aqueles que se mascaram. Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova.
despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com conceitos de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens espirituais. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria, por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época, porém queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. A referência do sábado pode ser vista em Marcos 2:27. Vamos ver o que Emmanuel pode nos dizer no capítulo 143, Não tiranizes. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Uma passagem de Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiam instruções de elevado valor simbológico, enquanto à multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. E aí fica a reflexão sobre autocompaixão, compaixão para com o próximo. Buscar a exemplificação, mais do que a tentativa de convencimento. Um movimento mais natural, não violenta as nossas consciências nem a consciência de ninguém. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos.
Dando continuidade, então, ao encontro desta noite, nós vimos que na semana passada, a título de aprendizado, houve necessidade do Amadeu Ferrari ser escolhido para ser o primeiro a retomar as recordações do seu passado. É um processo terapêutico utilizado no plano espiritual e que ajuda especialmente aqueles que não desejam recordar-se do passado, não desejam ou não conseguem tal estado de perturbação, ou muitas vezes a própria resistência em não recordar-se para não admitir os erros. Isso é fácil entendermos até com as nossas experiências, quantas vezes não queremos nos recordar de alguma coisa em que reconhecemos que não agimos da forma adequada, não é? Então, o fato é que chegou o momento em que o mestre Epaminondas de Vigo pede para que ele sente-se, porque vai começar esse processo terapêutico. Então, pergunta o nome dele, como nós estávamos vendo, Amadeu Ferrari. Onde residieis antes de ingressardes nestes sítios? Na cidade tal do Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando a ilusão de um suicídio? Não sabeis que praticáveis um crime contra Deus Pai, porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós? Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos de vida existentes em vós, esta vida que justamente é eterna, porque a recebestes do eterno Criador? Então, ele fala aqui porque como que o Amadeu Ferrari confiou-se à ilusão de um suicídio. Por que ele diz ilusão? Porque é uma ilusão. A determinação do suicida, de modo geral, é querer deixar de existir para não sentir mais o que quer que seja que o levou àquele ato. Ele quer anular-se, aniquilar-se, e é uma ilusão, porque não se consegue suicidar-se verdadeiramente, não é? Somos espíritos imortais, então aniquilamos o corpo, mas jamais a alma. Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através de sofisma, único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que eu estou vivo, louvado seja Deus, estou vivo. Mas, Senhor de uma serenidade desconcertante que a nós outros irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmo, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos para a excelsa beleza da existência humana, que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, eu sim, mas responderei aqui em presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe, sim, um tribunal, e todos vós o defrontais. É a vossa consciência, que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. Imprescindível que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente a fim de que, examinando-a,
aprendais a vos despojardes do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz, a prisão, a doença. E esse ato, suicídio, lavou a nódoa de que vos havíeis contaminado antes? Considerais inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não! Não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas. Muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me, justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário, a prisão ou a morte. O câncer, o roubo, pois era roubo, o ideal de amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente. Por que fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias? Aqui é um ponto muito, muito importante. A nossa tendência em acharmos que fomos colocados em tão desgraçadas circunstâncias, sem nos darmos conta das razões que nos colocaram em determinadas circunstâncias. Mas em toda essa situação nós vamos ver exatamente no decorrer dos fatos agora essas razões que serão um grande aprendizado para todos nós. Intuições pavorosas, a confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Então, mesmo sem recordar-se deste passado, ele tinha intuições de coisas que ele havia feito. E o temor fazia com que ele nem vasculhasse nesse passado, porque é um processo que pode acontecer por si mesmo, por si só, mas ele não desejava, daí a necessidade dessa terapêutica. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia, eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari, é imprescindível que o compreendais. Acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento. E contritos e temerosos aguardávamos, enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Então que nós também ouçamos a história desse irmão como nossa história. Ficai atentos, a história de vosso irmão é também a vossa história. Suas quedas mais não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes, observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la em vós mesmos,
pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, então Epaminondas de Vigo, postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores, que se deixava estar atenta e respeitosa, até que de súbito, ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria tergiversação. Quer buscar subterfúgios, evasivas, né? Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda a sua plenitude e razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que para solvê-las comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, e então começou do ponto do suicídio, né? Eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Então, é muito importante esse ponto, porque era uma pobreza extrema pela qual ele passou nessa encarnação. Apesar de todos os esforços, é dito aqui que ele era extremamente trabalhador, né? Então, também vamos atentar a coisas que às vezes a gente percebe que algumas pessoas entendem que quem trabalha sempre chega a um resultado satisfatório. Quem é empenhado, esforçado, trabalhador, sempre alcança um resultado satisfatório. Nós sabemos que isso não é uma verdade absoluta de modo algum, porque muitas vezes existem fatores que antecedem a esta encarnação e que criam já determinadas circunstâncias que favorecem essa pobreza extrema. Então vamos seguindo que vamos compreender. Então era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, de vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade. Daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. Então, realmente foi uma encarnação de situações dolorosas. A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Então, as imagens pararam depois que foi mostrado aquela situação de penúria, o câncer, né, corroendo a língua, a garganta, a frustração pela rejeição da mulher que ele amava, né? Então parou ali e
começou a ser passado, então, ser visto naquela tela, a encarnação anterior, uma outra existência terrena. Eles não afirmam que teria sido a anterior exatamente, mas olha, de uma outra existência terrena, né? Então vamos ver. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840, como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência de instintos desumanos, cercava-se no maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pelas mais insignificantes faltas, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde no além-túmulo, morrendo muitos destes desgraçados atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez na fazenda que lhe era própria, aviltara a jovem escrava negra mal saída da infância. E porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo, de 60 anos, num momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha que procurara na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento acusando-o pelo suicídio da moça, mandou que ferozes capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exânime nas convulsões da agonia. Ora, ao passo que nos elucidávamos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que lhe infligia a consciência desorientada na tortura dos remorsos. Então, é importante que nós entendamos, está muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando das provas, das expiações, nós vemos lá que para aquelas dores, quando temos lá a causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, então nas causas atuais das aflições, é dito, Kardec coloca, que quando nós não encontramos uma resposta na encarnação presente para as dificuldades que enfrentamos, é porque essas respostas estão nas encarnações anteriores. E é muito importante nós termos esse conhecimento da reencarnação, tanto que temos certeza que quando todos nós nos apossarmos desse conhecimento, as revoltas, a descrença, né? Considerar-se injustiçado, esquecido de Deus, tudo isso desaparecerá das nossas mentes, porque entenderemos
que determinadas circunstâncias, se não foram criadas por nós nesta encarnação, foram criadas em outro momento. Então, Amadeu Ferrari, por que tanta dor? Por que tanta pobreza? Por que tanta dificuldade mesmo sendo trabalhador? Porque, de modo geral, quando você trabalha, você encontra pelo menos os recursos por uma subsistência mais digna. No entanto, era uma situação muito difícil, de muita pobreza, aquele câncer corroendo a sua língua, a sua garganta, né? O repúdio do grande amor. Todas as situações que ele criou ali no passado, aquela fome extrema, aquela sede, aqueles lugares de condições dificílimas que ele impunha aos seus escravos, aquele ambiente inóspito, sujo, sem condições. Então, tudo isso foi definindo esse futuro dele. A incompreensão da sua amada, o afastamento da sua amada, a não correspondência do seu amor, os afetos que ele afastou, pessoas que se amavam e ele afastou ali as famílias, fez questão de afastar as famílias. Então, tudo isso definiu, esse passado definiu o seu presente. Evidentemente que a cada encarnação nós temos a oportunidade de refazer o passado em que tanto erramos, e ele teve a oportunidade, mas revoltou-se, não encontrou ali razão para continuar vivo e suicida-se. Então, com muita gratidão no coração, guardando em nossos corações esses aprendizados, vamos rogar a Deus por todos nós, especialmente por aqueles que guardam pensamentos angustiosos, até mesmo revoltados. Permita, meu Pai, que afaste de cada um pensamentos de suicídio, pensamentos de fuga, que a fé e a confiança em Deus seja sempre a nossa força. Com muita gratidão, tenhamos uma